Há uma classificação que divide os crimes em crimes comuns, próprios e de mão própria. O crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não há nenhuma exigência de qualidades especiais para ser sujeito ativo dele. Qualquer pessoa pode realizá-lo. Já o crime próprio é um crime que a lei exige uma qualidade específica para ser sujeito ativo. Tem que ser funcionário público, tem que ser mãe, tem que ser homem, tem que ser mulher. A lei traz uma exigência específica para ser sujeito ativo. Apesar disso, a conduta prevista pelo tipo penal admite a possibilidade de coautoria. Então ele pode fazer junto com alguém, ele pode dividir aquela conduta com uma outra pessoa. Tenha essa outra pessoa ou não as características exigidas pela lei. Basta que ele tenha. Ele poderá dividir essa conduta com alguém que não tem. Também é possível, no crime próprio, realizar autoria imediata. Pode ser que aquela pessoa que a lei nomeou como sendo sujeito ativo específico se utilize de um inimputável, se utilize de alguém induzido a erro. Então, é possível que ocorra coautoria, participação e até mesmo autoria imediata. Já os crimes de mão própria, como são chamados, são crimes que a lei também indica alguém específico, também exige uma qualidade pessoal específica para ser sujeito ativo, mas a natureza da conduta daquele crime exige que essa pessoa o faça pessoalmente, que essa pessoa realize com as próprias mãos dela a prática daquela conduta, sendo inviável que ela divida a conduta com outra pessoa ou que ela mande alguém no lugar dela. Por isso é que é inviável a possibilidade de coautoria, como também é inviável a possibilidade de que ela mande alguém no lugar dela. Ela não pode, por exemplo, mandar o filho menor no lugar dela realizar a conduta, uma vez que ela pessoalmente deve realizá-la. Por exemplo, o crime de falso testemunho. A testemunha não pode ir mentir para o juiz junto com alguém, da mesma forma que ela não pode mandar alguém no lugar dela, um inimputável ou alguém em erro no lugar dela. Por isso a doutrina afirma que esses crimes não admitem nem coautoria, nem autoria imediata. Seria possível a participação, mas não a coautoria ou a autoria imediata. Entretanto, isso é criticável, porque se nós adotarmos o conceito trazido pela teoria do domínio do fato para a autoria, nós vamos perceber que alguém que não executou a conduta, que não entrou no núcleo do tipo penal, pode ser autor do crime e dividir a autoria com quem entrou. Pegando o exemplo do falso testemunho, seria possível falar que um advogado que conhece muito bem o processo, que conhece muito bem o juiz e por isso treina a testemunha para que ela minta, dando toda a verossimilhança àquele fato, trazendo ali todos os aspectos para que a mentira dela no falso testemunho surta os efeitos esperados, pode, pela teoria do domínio do fato, ser considerado coautor junto com ela. Da mesma forma que seria possível falar em autoria imediata, não tendo o autor do crime, aquele nomeado pela lei, usando alguém no lugar dele, mas exatamente ao contrário. Imaginem, por exemplo, no exemplo do falso testemunho, que a testemunha vá mentir numa audiência porque foi obrigada por alguém por coação moral irresistível. Essa pessoa que realizou a coação moral irresistível sobre a testemunha não será o autor do crime? Não será autor imediato desse crime? Porque vejam, qual foi o crime que ela realizou? Falso testemunho. Ele a ameaçou para isso, dizendo que mataria os filhos dela que estavam saindo da escola naquele momento. Se ele não puder ser autor do falso testemunho, na categoria de autor imediato, ele vai responder só pela ameaça? Não, né? Então, dependendo do prisma que se olhe, essa divisão doutrinária cai por terra.